Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal De Boa na Lei. Aqui é Advogado Som, para nosso podcast descontraído, de forma objetiva e descomplicada, apresentando aspectos gerais do direito e para que todo mundo tenha questões relevantes do meio jurídico. Para tanto, hoje receberemos a nossa entrevistada, a médica perita Rejane Maria, que irá falar sobre os benefícios assistenciais e a questão da perícia administrativa no INSS. Seja bem-vinda, doutora Rejane, é um prazer lhe receber. Gostaria que, juntamente com o doutor Márcio, hoje vamos lhe entrevistar, gostaria que a senhora fizesse um pequeno relato da sua história no histórico no INSS e aspectos gerais da questão da perícia médica. Boa tarde. Eu sou médica perita do Instituto de Previdência Social há quase 30 anos. Então, é uma carreira longa que eu tenho junto ao INSS. A princípio, eu fui médica credenciada do INSS, mas por interesse, assim, da comunidade, né? Eu morava numa região, uma cidade pequena de Santa Catarina. Nós éramos em 5 médicos na cidade, eu era a última a ter chego, e na época tinha uma empresa muito grande, que era a Ceval, que precisava muito de perícia, senão os trabalhadores da empresa tinham que se deslocar até São Miguel do Oeste para fazer perícia lá. Então, eles tinham um grande interesse e eu fui uma das indicadas, né? Não que eu seja uma pessoa habitualmente indicada para cargos, para funções, mas naquela vez eu era a pessoa mais apropriada para fazer a perícia, com mais tempo, com mais disponibilidade. Então, eu iniciei a fazer perícia lá no interior de Santa Catarina. Fiquei 5 anos. Depois, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, nem tinha muito interesse de fazer perícia. Eu até achava legal, assim, tal, mas não era bem o meu foco, né? Tinha outras prioridades. Passou um tempo, eu fui convidada de novo, tinha para assumir a PS de 2 irmãos, também como credenciado. Lá deu um problema com o perito que estava lá, um problema legal. Então, assim, naquela época existiu muita confiança no meu trabalho, na minha ética, no meu compromisso com o segurado, com o próprio instituto, né? Eu fiquei 6 anos lá como credenciada. Daí teve os concursos que o TCU obrigou que não poderia ser mais credenciado, né, que tinha que ser médico concursado, que era a lei vigente na época. Então, em 2006 eu fiz o concurso, assumi em 2008 e desde então eu sou médica concursada perícia federal. O que o perito precisa, né? Então, estar na frente do segurado para fazer uma perícia médica não é qualquer profissional, não é qualquer pessoa. É um profissional médico que teve a formação médica, formação acadêmica, se formou, então tem o título de médico. Geralmente os peritos eles têm, nós temos assim outras especializações como medicina do trabalho, psiquiatria, ortopedia. Então não é uma pessoa que chegou ali de graça, sabe? Pegou o trem andando e assumiu, vou fazer perícia nesse segurado, naquele outro. São pessoas que têm todo um preparo. Tem que ter conhecimento legal, né? Código de ética médica, Código de Ética do Servidor Público Federal, tem que ter conhecimentos de legislação previdenciária, legislação da CLT, legislação trabalhista. Então, é uma pessoa bem preparada. O profissional que está ali na sua frente para fazer a perícia médica não é uma pessoa que vai olhar para você e vai dizer assim: esse tem direito, esse não tem, esse não sorriu, esse não me cumprimentou. Então, vai. Não, é técnico, é um ato médico técnico. O que a gente está ali é para não beneficiar a pessoa quando não tem direito e não prejudicar a pessoa quando ela tem direito. Então a gente tem que ser exatamente assim correto, né? Nem negar, nem beneficiar quando não tem direito. Então é uma profissão que é muito antipatizada pela população, né? Porque vai ter um resultado no final daquele ato médico, vai ter sim ou não, sim ou não. Então se cria uma antipatia. Ah, eu não gostei daquela perita, não gostei daquele perito. Ele nem olhou quase o documento, mas o que está se fazendo ali é um ato médico, é um ato que no final tem que dizer sim ou não, tem direito ou não. Mas nisso vale várias coisas, assim, desde o conhecimento científico do médico, ver a história clínica da pessoa, o tratamento estipulado, a comprovação através de exames, o prognóstico da doença. Então, é uma atividade que, ao mesmo tempo, é muito gratificante para o profissional que está ali, né, para fazer aquele ato médico, é também uma situação meio conflitante, né, porque a pessoa sempre vai querer o benefício e o perito tem que estar ali como a balança, né? Se
vai para o positivo ou para o negativo. Bom, legal, bacana, assim, obrigado aí pela sua apresentação e pela forma que a senhora nos trouxe, porque muitas pessoas, o leigo em si, ele tem aquele entendimento de que o médico, né, o médico perito, ele está lá para negar, né? Infelizmente, eu já tive em benefício e não foi negado, porque realmente tinha ali, e aí a gente entende que tem pessoas que acabam tentando burlar a lei, só que o médico, como a senhora disse, ele é especialista, ele tem conhecimento na questão previdenciária, ele também tem a questão da CLT e principalmente a técnica de saber se a pessoa tem ou não. Então, hoje, primeiro, agradecendo a senhora de ter aceito aí o convite de bate-pronto, para a gente ter esse papo descontraído. Eu sempre falo que o ideal é que seja descontraído para que a pessoa que esteja lá do outro lado, vai estar assistindo, ela possa entender, ela possa querer interagir e tirar a dúvida. Então, a grande sacada, assim, do convite agora de Boa na Lei é para que a gente possa, nós termos mais convidados, justamente dessa área, seja da área do trabalho, seja principalmente na área da previdência, né? E essa questão do INSS ela é de suma importância. Até o doutor Saulo tinha comentado que a importância de trazer alguém com conhecimento é para quê? Para aquela pessoa que é leigo, que não entende, que não compreende, trazer uma pessoa que tenha esse conhecimento para que essas pessoas possam entender de uma forma simples que sim, se você tem um problema, com a técnica que esse médico vai te atender, ele vai te conceder o benefício ou não. Se você não tiver, realmente não será concedido. Então, quebrar esse paradigma, a ideia é quebrar esse paradigma das pessoas entender que o médico do INSS ele é o mauzão, ele nega tudo, ele tem... Não, não é isso. Então, está aqui a doutora para nos explicar que não é isso que acontece. Ela, como acabou de falar, ela tem o conhecimento seja no previdenciário, seja lá pelas leis trabalhistas, pela CLT, bem como, óbvio, a questão da medicina legal, né? A medicina que vai fazer essa perícia. Então, primeiramente, muito obrigado, né? E nós vamos ter aí, pessoal, algumas perguntas, né? Vamos fazer algumas saias justas aí com a doutora. Só uma questão ainda, doutor Márcio, acho que é bem importante essa sua fala, fazendo um adendo, complementando ela, né? Bem, muito importante a questão do INSS, já montou esse podcast, assim, esse intuito de trazer o direito de uma forma mais simples, para a pessoa ter o acesso, porque muitas vezes ela encontra na internet informação desencontrada, diz que me diz que a pessoa ganhou um benefício, ela já virou propriedade falar aquilo, então acho muito importante vir um conhecimento técnico de profissionais realmente, e não ser aquela coisa, aquela questão maçante de trazer a matéria e ser professor. A gente não quer ser professor, a gente quer conversar aqui informação, bem tranquilo, informação, uma forma bem singela, para a população ter conhecimento dos... Hoje a gente vai falar dos direitos previdenciários, no próximo vídeo a gente vai falar sobre os deveres. O que são os deveres? Contribuir, contribuir para o INSS, ter tempo de contribuição, ter qualidade de segurado. São o próximo vídeo. Hoje a gente vai falar sobre os direitos que a pessoa, quando tem a qualidade de segurado, quando ela está marcada no INSS, o que ela tem direito. Eu contribuo para o INSS todo mês, seja trabalhador, seja empregado, seja autônomo. O que eu ganho em troca? Isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Eu acho que antes de a gente entrar a fundo nessas questões aqui, eu acho que gostaria, doutora, falar de forma bem singela, assim, como que funciona a perícia médica. Entenda bem, doutora. A medicina não é uma ciência exata, né? Então, assim, cada caso é um caso, né? Não é como as ciências exatas, que 2 mais 2 são 4. Na perícia médica, na medicina, a gente tem vários fatores, né? Então, assim, muitas vezes uma pessoa tem problema de hérnia de disco. A pessoa diz, doutora, eu estou incapaz, eu não consigo mais trabalhar, não consigo mais trabalhar. Mas o INSS, ele tem, assim, é um instituto, é um órgão federal, né? Tu tem que ter alguma coisa que comprove. Tu dizer 20 vezes durante a perícia que tu não tem condições de trabalhar, não ajuda tanto, né? Ou trazer um laudo do teu médico dizendo assim, tá incapaz de trabalhar porque faz fisioterapia, toma remédio, está em tratamento para se recuperar. E aí a pessoa chega com aquele laudo e diz assim, onde tu faz fisioterapia? Não comprova que faz fisioterapia. Então, para a perícia médica, não está fazendo fisioterapia. Toma um remédio. Tem a receita?
toma remédio controlado, Prebital, toma tramadol, toma morfina. Tem receita? Não tem receita? Para a perícia médica, aquilo não é verdadeiro, né? Não é que não seja verdadeiro, não está me comprovando. Então é como se fosse São Tomé, sabe? A perícia médica é meio como se fosse São Tomé. Se tu me conta uma história que tu foi assim, 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 eu pego e digito a história, né? E aí a pessoa depois disso tem que me comprovar. Eu tenho uma tomografia, eu tenho uma ressonância, eu quebrei o pé, eu quebrei, rompi o ligamento, eu tenho aqui a comprovação. Eu tenho estou com cirurgia agendada, estou esperando o atendimento de centro de referência. Bom, então tenho direito, tá? Então fez, a pessoa comprovou que está fraturada, que fez cirurgia, que está com tumor, tenho direito. A pessoa ganha 6 meses, ganha 4 meses, 2 meses, volta para fazer a perícia de novo. Aí a pessoa vem com a mesma história, não tenho condições de trabalhar. Tá, mas o que está acontecendo? Não foi para o centro de referência, não foi no especialista, não me comprova que está fazendo fisioterapia, não comprova nada, é cessado o benefício, porque é aquela história. Eu tenho que ser justa com o segurado, mas eu também tenho que ser justa com o instituto, né? Nós servimos mais ou menos de fiscal, então não pode nem beneficiar totalmente e nem um nem outro, tem que ser na linha reta. Não existe assim, cair um pouco para cá, um pouco para lá, tem que ser na linha reta, né? Então, é mais ou menos isso. Não é uma ciência exata. Uma dona de casa, por exemplo, que paga como facultativa, né? Ela pode ter N problemas de coluna, pode ter osteoporose, pode ter tudo, mas pede ela de fazer o serviço doméstico, né? De fazer a comida para o marido, para os filhos, para botar a roupa na máquina, estender roupa. Então, é diferente. Mas se for um servente de pedreiro, um pedreiro, já é outra visão. Como que um servente de pedreiro que tem hérnia de disco, que tem uma sequela de uma fratura numa perna, uma artrose no quadril, vai conseguir subir andares, subir andaimes, né? Então, tudo isso é analisado, né? Não sei se ele respondia. Não, sim, sim, foi bem acertada a questão da perícia, né? E é muito tênue essa linha de ela vai na É, subjetividade, ela vai para o indivíduo. Tem a lei, tem a lei previdenciária, tem a CLT, mas ela vai para a subjetividade, vai para a individualidade da pessoa, vai interpretar a lei e ver o uhum, caso de análise, né, Márcio? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, nós sabemos, nós somos advogados, nós sabemos a diferença, mas eu vou provar agora para vocês que estão aí do outro lado, que vão assistir esse vídeo agora, amanhã, sei lá quando você vai estar assistindo esse vídeo, eu vou provar o que eu acabei de falar e confirmar o que a doutora falou aqui, que é o seguinte, tem conhecimento do perito, ele anda pela seara da Previdência, bem como da CLT, né? E óbvio, na parte da medicina. Doutora, explica para nós, qual é a diferença entre o auxílio-doença e o auxílio-acidente? certo. Assim, ó, o auxílio-doença é aquela pessoa que está lá vivendo a sua vida, daqui a pouco fica doente. Pedra na vesícula, tem que fazer uma cirurgia, entende? Essa pessoa tem qualidade segurado, vem contribuindo, é empregado, é contribuinte individual, é facultativo, o que for. Essa pessoa tem que operar a vesícula e fica incapaz por um período, né? Se é por campo aberto, mais ou menos 60 dias, se é pessoa muito obesa, se é trabalhadora braçal, talvez 90 dias, se é uma cirurgia por vídeo, 15, 30 dias. Então, tudo a gente tem uns parâmetros assim para mais ou menos seguir. Isso aí é um auxílio-doença. A pessoa vai solicitar o auxílio-doença, né? Ela está doente, fez um procedimento, teve uma fratura, né? As doenças agudas. Os benefícios é para aquelas doenças agudas. As doenças crônicas já fica meio assim, né? Porque todo mundo tem doenças crônicas, problema de dor no quadril, dor no joelho, todo mundo convive, principalmente as pessoas com mais de 50 anos. Então, o auxílio-doença é para aquela pessoa que vinha contribuindo, que vinha que tem qualidade segurada e daqui a pouco tem uma doença, um câncer, por exemplo. E o auxílio acidente é aquela pessoa que sofre alguma lesão, alguma doença, alguma patologia em função do seu trabalho, né? Então, é aquela pessoa que está lá fazendo, sei lá, uns serviços gerais numa fábrica, daqui a pouco corta o dedo, aquilo lá é auxílio acidente.
B91, que a gente chama, né? Todos os benefícios têm numeração. E aí aquela pessoa também pode sofrer esse é um acidente de trabalho típico, um acidente, benefício típico. A pessoa se acidentou, se machucou lá no trabalho. E tem a situação do acidente de trajeto, que a pessoa está se deslocando da sua residência ao trabalho, do trabalho à sua residência no horário do almoço, né, e vice-versa, e no final do expediente. Então, a pessoa está em função do seu trabalho e se acidenta, se sofre uma lesão, sofre um corte, né? Mas mesmo assim, veja bem, a pessoa pode estar no trabalho e ter um infarto. Isso é acidente, auxílio doença, acidentário? Não. Isso é auxílio doença, porque inerente da pessoa estar no ambiente de trabalho, a pessoa poderia estar na sua casa, poderia estar no seu clube, né, na sua academia e ter um infarto, né? Não foi o trabalho que causou o infarto, mas é essa a diferença. Auxílio doença é quando a pessoa está doente e auxílio acidentário é quando a pessoa sofre uma doença, uma lesão em função do seu trabalho ou do deslocamento para o trabalho. Sim. Respondeu, gente. Então, tá aí, né, reprovando realmente a doutora que ela manja, inclusive, aí da seara trabalhista. Sim. Doutora Solon? Então, deixa eu... Mas tem algumas coisas também. A lei é muito maleável, né? Você sabe assim que o que é verdade hoje no direito previdenciário, há uns anos atrás, já foi, por exemplo, acidente de trajeto já foi considerado acidente de trabalho. Teve um período ali, que a gente tem que ver bem as datas para não se errar também, tem que ter conhecimento disso, que então, por N motivo, foi cortado, não tem direito. Mas daí vem toda um trabalho, não, mas veja bem, a pessoa não estava passeando de moto, não estava jogando futebol e se acidentou. Então, é relacionado ao trabalho. Sim, sim, a legislação previdenciária ela é muito extensa e ela, por muitos períodos, ela muda. Em certos períodos, ela dá esse benefício, exige tal situação, então é muito complexo a lei previdenciária, né, doutora? Sim, sempre sim, estudando, sempre sim. nessa questão de... Sim. É difícil saber toda a lei previdenciária, vai ter que sempre reportar, voltar. Assim como a lei trabalhista, né, doutor? Porque, veja bem, há pouco tempo atrás, a empregada doméstica não tinha direito a muitas coisas, né? E, de repente... a lei complementar 130 trouxe a questão da doméstica. Mas ainda, aproveitando a pergunta do Dr. Márcio referente ao auxílio-doença e auxílio acidentário, é bom também fazer a distinção quando que se pode receber um desses benefícios e continuar trabalhando, quando se pode receber esses benefícios e também se aposentar, receber outro benefício. É isso que eu gostaria de fazer essa distinção, doutora. Se a pessoa está em benefício por um desses motivos, seja auxílio-doença, auxílio acidentário, a princípio está incapaz, totalmente incapaz. Então a pessoa não pode trabalhar, seja em outro vínculo, né? Tem que ser incapaz, né? Foi reconhecido. E o acidente com redução da capacidade. É auxílio acidente que o senhor quer falar? Isso. Então, o auxílio acidente é aquela pessoa que sofreu um acidente, seja de qualquer natureza, ou auxílio acidente mesmo de trabalho, acidente de trabalho, e no final do benefício ela ficou com alguma sequela, teve alguma sequela definitiva, né? E aí então a pessoa pede o auxílio acidente, que vai ser 50% do benefício que ela vinha ganhando, e aí pode se manter trabalhando, né? Pode se manter na mesma empresa que ela sofreu acidente de trabalho, pode ser reabilitado profissionalmente para outra profissão, né? Essa sequela é muito importante. O trabalhador perdeu o braço, não vai conseguir mais braço direito, não vai conseguir mais exercer aquela profissão que exercia, então ele é reabilitado pela Previdência Social e volta ao mercado do trabalho ganhando esse auxílio acidente, né? E esse auxílio acidente é 50%. Isso também é um benefício bem justo para o trabalhador que sofreu um acidente, não só no trabalho, pode ser um acidente de qualquer natureza, por exemplo, a pessoa leva um tiro e fica com visão monocular, por exemplo, isso aí também dá direito ao auxílio acidentário, né? Auxílio acidentário. Só que tem uma grande controvérsia, assim, sabe? A gente tem uma lei, como a gente falou antes, e a nossa Bíblia na Previdência Social é o decreto 3048 de 1999. E ali tem o anexo 3 que dão todas as condições que a pessoa tem o direito a receber esse benefício, né? Então, também mudou.
durante os anos que eu estou, de quase 30 anos, mudou. Antigamente a pessoa perdia a falange distal de um dedo e já ganhava benefício, né? Lá por... Doutora, explica o que é a falange. Nossos assistidos não sabem o que é a falange. É as articulações do dedo. Então a gente tem As a falange... dobras. As articulações. A falange proximal, média e distal. Atualmente, se a pessoa perde a falange distal do segundo e do primeiro dedo, não tem direito. Se perde até próximo da falange proximal dos outros dedos, terceiro, quarto e quinto, também não tem direito. Mas se a pessoa perde a falange proximal do primeiro e segundo dedo, tem direito ao auxílio acidentário. Então tá lá, é lei, né? A pessoa vem fazer a perícia com a gente pedindo auxílio acidentário. Ah, doutora, eu me acidentei, fico com a perna mais curta, 3 centímetros. Não, mas está lá que é 4,5 centímetros, não vai ter direito. Ah, mas eu estou com problema, não consigo mais trabalhar. A pessoa tem como entrar com recurso, como entrar judicialmente, judicializar o benefício, né? Mas a lei diz exatamente isso. Se a pessoa sofreu uma sequela definitiva, né, essa pessoa tem direito a esse benefício auxílio acidentário. Agora vou fazer uma pergunta para a senhora que quem está do outro lado quer saber. Tá? Essa pergunta é uma pergunta assim, tipo, pergunta do milhão. Quais são os motivos para negar um benefício? Ou, pelo menos, quais são os principais motivos para que o médico perito ele negue um benefício? Doutor Márcio, assim, ó, as doenças agudas, como eu lhe falei, nem precisariam de benefício, de perícia médica, como agora está se fazendo análise documental, né? Análise documental, eu tenho várias ressalvas, mas eu também faço análise documental. Mas veja bem, se o senhor é um trabalhador, né, contribuinte do INSS, tudo direitinho lá, e daqui a pouco tem o diagnóstico de uma apendicite aguda, vai para a cirurgia. Por que precisa passar por um perito para dizer que o senhor está incapaz? Se o Brasil fosse um país sério, entende? Onde todo mundo fosse honesto, o que ia fazer? Junta a internação, junta o laudo do médico assistente, 60 dias, 60 dias. Por que tem que ter a figura do perito médico? Porque existe muita fraude, existe muitas pessoas, não todas, obviamente, mas assim, um percentual de uns 20%, 15%, isso não é estatístico, mas algumas pessoas tentam tirar vantagem, entendeu? Como em todas as profissões, né? Como em todos os locais. Então, se essa pessoa, né, tem uma doença aguda, se fraturou, se operou, esteve internado, não tem necessidade nem do médico. Ela vai ficar um período incapaz. Podemos discordar nos períodos, entende? Ah, por que o período? Nós tentamos ser bem, né, justos, assim, se é 60 dias para 60 dias de benefício para uma apendicite, para um é para outro, é para outro, para outro. Avaliamos às vezes os biotipos da pessoa, a pessoa obesa, a pessoa então ganha um pouco mais, um pouco menos, né? Conforme a gente já conversou antes. Mas negar mesmo, assim, que se nega é que a pessoa não comprova tratamento. Esse é o artigo 77 do famoso decreto 3048 de 99. A pessoa não comprova que está se tratando, que está ali para ganhar o benefício. Isso aí é um motivo bem importante para a cessação do benefício. E está na lei. Não se trata, pode ser cessado. Sim. E trazendo de novo a nossa narrativa de que é uma decisão pessoal, sempre tem caminho para se recorrer. No próprio INSS se recorre, judicialmente se recorre. Então, tem essas recursos, essas né, doutor? pertinências. Eu gostaria que você falasse um pouco, doutora, como é que funciona o recurso administrativo no próprio INSS, quando que pode ir no judicial, como que isso como se desenrola? É assim, a pessoa vem fazer perícia hoje, por exemplo. Hoje à noite está lá o resultado da perícia dela. A partir das 21 horas está no aplicativo, no site Meu INSS, ou pode ligar no 135 para ter o resultado. Olha, seu benefício foi indeferido. Não se sabe o motivo, né? A pessoa não recebe assim, ah, tu ganhou indeferido por isso, aquilo outro. Mas se pediu laudo, está no laudo por que foi indeferido. Nenhum perito diz assim, não tem direito. Não. Defiro o pedido de auxílio-doença porque não encontrei no exame físico os motivos, assim, ou então não comprova tratamento, não 5 anos em benefício, nunca foi para o centro de referência, nunca foi para o ortopedista, não está se tratando com o seu psiquiatra, não está no seu psicólogo. Então, tem vários argumentos que a gente faz para indeferir esse... Sim, o papel do advogado em contrapartida
da própria pessoa recorrer, é bem Sim. argumentos contrários. E a pessoa pode, dali a alguns dias, agendar outra perícia, passar por outra perícia, levando tudo que acha que não levou. Eu geralmente oriento o segurado, assim, olha, o senhor não trouxe, o senhor, né, faltou comprovante de fisioterapia, faltou nota de internação, faltou um raio-x recente, eu sempre oriento, né? Mas não temos obrigação também de orientar, traz isso, traz aquele outro, né? Mas eu gosto de orientar porque a pessoa depende daquele benefício, né? A pessoa está ali porque no final do mês vai precisar daquele dinheiro para pagar as suas contas, para comprar a sua alimentação, tudo mais. Então eu quase sempre oriento para não prejudicar o segurado, né? A pessoa está contribuindo, ela tem que ter um pouco de empatia. A gente tem que ter um pouco de empatia pela pessoa também, se colocar no lugar dela, por que ela está ali naquela situação, né? Imagina uma pessoa doente que ganha pouco mais que o salário mínimo, que conta com aquele dinheiro para pagar luz, água, comida, escola de filhos, tudo, e daqui a pouco fica sem o benefício. Então, eu sempre oriento. Ela pode pedir novamente uma perícia, pode entrar direto com recurso, né, mas o recurso é demorado. Antes a gente tinha junta de recursos, seriam 2 peritos que fariam análise, né, diferente daquele primeiro que indeferiu o pedido, né, mas agora atualmente assim é mais na papelada, né? O INSS está passando por uma crise, assim, digamos, de pessoas, de trabalhadores, né? Então a gente não tem quase administrativo, tá bem difícil, não tem quase concurso, então tudo está meio capenga dentro do INSS. Nesse sentido, assim, de recursos humanos, né? Não tem aquela pessoa para colher no balcão, quase todo mundo está trabalhando online, porque é atualidade, né? Modernidade, né? É a É. modernidade. Mas a pessoa tem várias formas. E depois poderia ir para a justiça, judicializar o seu benefício, né? Não concordo, não concordo, não concordo. Aí já não é muito a minha seara, né? Essa Mas parte de judicialização já não é muito a minha. eu vou aproveitar e fazer a pergunta, sei que não é essa. Mas vamos lá. O que leva, por exemplo, eu fui lá, vamos pegar um exemplo prático. Fui lá, encaminhei e a senhora nega. Né? Hum, No perito, não precisa dizer, mas o perito negou. O perito nega, eu vou procurar um advogado e eu vou entrar com a ação judicial. E nessa ação judicial eu acabo ganhando lá a questão do benefício. A pergunta, qual é a diferença, né, que o médico esse, que é o médico geralmente vai ser um nomeado pelo juiz, uhum, né, de uhum. confiança do juiz, e esse médico nomeado pelo juiz, ele acaba concedendo o benefício desde a primeira vez que foi negado lá no INSS. Qual é essa diferença? É uma diferença bem marcante mesmo. Porque assim, ó, o médico perito ali que vai fazer, nomeado pelo juiz para fazer aquela perícia, ele é meio médico assistente, entende? Se você opera um paciente que teve uma hérnia de disco, faz uma artrodese, faz uma cirurgia de coluna nessa pessoa, o que tu quer? Tu quer proteger esse paciente, essa pessoa, para ela nunca mais ficar doente, entendeu? Para ela nunca mais ter recidiva daquela hérnia, para ela nunca mais ter o problema. Então, o médico assistente tem uma visão diferente, né? Se você opera um paciente de uma hérnia, por exemplo, tu como médico daquela pessoa diz assim, nunca mais faz força, nunca mais faz esforço físico. Tá certo, eu também digo, nunca mais deve fazer esforço físico. Mas a pessoa vai ter que trabalhar, né? Ela não vai se aposentar porque fez uma cirurgia de hérnia. O médico perito nomeado pelo juiz, ele tem essa visão bem Assistencial. assistencial, né? Então, qual é a visão assistencial? Eu também sou médica assistencial. A gente sempre quer proteger o nosso paciente. O paciente tem uma pneumonia, o que, que a gente vai fazer? Vamos afastar 10 dias, a pessoa vai ficar em casa, fazer o tratamento, antibiótico na hora, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Na perícia médica, a gente sabe que uma pneumonia é 10, 15 dias, está ok. A recuperação pós-operatória é 60 dias, está ok. Claro que a pessoa tem que continuar se cuidando. Esse é o impasse, entende? O perito assistencial, o perito nomeado pelo juiz, sempre pensa do lado do segurado, do lado do paciente. E nós não é que não pensamos no lado do segurado, a gente pensa também na defesa do instituto. Se a porteira abre para todo mundo, daqui a pouco ninguém vai conseguir se aposentar, Sim, sim. né? Já tem um déficit tão grande da previdência. A gente serve meio como juiz ali, mas sempre levando em consideração as leis previdenciárias, leis trabalhistas, o código de ética médico, então isso aí sempre está na nossa Eu cabeça. acredito que, Né? aproveitando esse ponto que chegamos nessa conversa, talvez, seria importante ou até interessante
a proposta hoje foi benefícios assistenciais, né, doutor Márcio? Falar sobre Sim. benefício assistencial. Mas como o auxílio-doença, por muitas vezes, ele está muito próximo à aposentadoria com invalidez, eu gostaria, doutor, que você comentasse um pouco, não sei por alto, foge um pouco das nossas perguntas hoje, né, doutor Márcio? Acho que só Sim. depois do LOAS, né? Como que isso vai se desdobrar no INSS? Uma pessoa nova que pede aposentadoria? Qual que são as, o entendimento Sim, sim, lhe da entendo. própria perícia, os colegas, o seu? Queria que você Lhe falasse um entendo. pouco Então, disso. a aposentadoria por invalidez é uma resposta que o perito tem que se fazer. Está ali. A pessoa está incapaz totalmente para a sua profissão e para qualquer outra profissão, exercício de qualquer outra profissão. Veja bem, essa pessoa tem que estar bem ruim, né? Para Claro, se leve em consideração a idade, o nível de escolaridade, tudo. Mas a pessoa não tem como chegar lá e dizer assim, eu quero me aposentar por invalidez. Eu fiz uma perícia até hoje que uma advogada pediu para o segurado ir lá pedir aposentadoria por invalidez. A pessoa estava com câncer em tratamento e, como eu falei antes, as leis, a previdência muda muito rapidamente. Quando eu iniciei a fazer perícia, se vinha uma pessoa, uma senhora com câncer de mama, a gente aposentava quase todo mundo. Por quê? Ela ia morrer de câncer de mama. Atualmente, todo mundo se cura de câncer de mama. A grande maioria se faz diagnóstico precoce. Então, assim, a aposentadoria por invalidez é aquela pessoa bem, bem grave. Pessoa que está acamada, pessoa que está dependendo de terceiros, né, que tem às vezes uma vida vegetativa. Então, assim, eu concedo muita aposentadoria por invalidez, muito mesmo. Não tenho medo de conceder aposentadoria por invalidez, porque quando eu boto lá, sugiro a LI, antigamente ainda tinha dois colegas que olhar lá e dizer assim, não, ela tem razão, tem que se aposentar. Mas agora a gente vai no CPF da gente, na matrícula de servidora pública federal da gente. A pessoa está aposentada por invalidez porque a doutora Rejane aposentou por invalidez, entende? Então é pessoa bem grave, né? Então a aposentadoria por invalidez, até tem segurados que dizem assim, doutora, eu não queria estar aqui. Não, o INSS, ninguém gostaria de estar ali. Em sã consciência, ninguém gostaria. É a pessoa que tem o direito, né? A pessoa está ali porque tem direito. Não é porque sã consciência ninguém gostaria de estar doente, né? No momento que está doente, tem um período para se beneficiar desse benefício. Se não se recuperar, vai para auxílio acidentário, ficou com sequelas. Se não tem jeito, vai para aposentadoria por invalidez. Mas é todo um trâmite, né? E outra coisa, uns anos atrás, a pessoa fazia perícia de forma indefinida, fazia perícia, chegava a X 20 perícias. Uns concediam, às vezes cessava, voltava o benefício. Atualmente, são 3 perícias: a inicial, a conclusiva e a definitiva, a resolutiva que a gente chama. Então, assim, não é para existir mais benefício para a vida toda. Então, na primeira perícia, o perito reconhece que aquela pessoa está doente, que está incapaz. Na segunda perícia, ainda não está recuperado, e dá um prazo de 2 anos, 1 ano. E depois, na terceira perícia, ou vai para a reabilitação profissional, ou vai para a aposentadoria por invalidez. Mas, assim, chegar no Instituto da Previdência e dizer assim, eu quero agendar uma perícia para me aposentar por invalidez, não tem. Não tem. Pode até pedir, entende? Sim. Mas através do auxílio-doença. E algumas vezes eu já tive, mas poucos casos, assim, na primeira perícia já aposentar por invalidez. A pessoa chega tão grave, né, que foi aposentada por invalidez. Sim, sim. Acreditamos que a gente falou bastante sobre os benefícios assistenciais, falou de forma bem sucinta do INSS e deveres, a gente vai falar mais adiante, né, Márcio? Os deveres do contribuinte. Só a questão, o único benefício assistencial que faltou foi a questão do LOAS, que é um benefício para pessoas de baixa renda. Foge um pouco da alçada da doutora, porque ela é médica perita, essa questão de LOAS é um pouco mais administrativa, mas gostaria que você falasse um pouco sobre o LOAS, depois eu passo a palavra para o Márcio fazer o fechamento, né, Gal? Não, perfeito, perfeito. Doutora, a palavra é sua. Então, o LOAS é um benefício que eu gosto muito de fazer. Gosto muito, muito, muito de fazer mesmo. Mas é uma avaliação social, né? A pessoa tem que ser assim, em situação de miséria mesmo, né? Seria 1/4 do salário mínimo por pessoa da família, né? Do núcleo familiar. E
e ter alguma doença, né? Então a gente pontua. E essa pontuação também é meia, como eu vou dizer para vocês assim, no olhômetro, né? Porque a gente pontua de 1 a 4 a capacidade da pessoa e depois é somado tudo, não é nem somado por nós, porque há anos, antigamente até se somava. E aí tem direito ou não tem direito. Então a gente faz a pontuação, a pessoa com câncer geralmente consegue, a criança autista às vezes não consegue, e aí depois vai para o assistente social, que também pontua, né? Então, é um benefício social para aquela pessoa deficiente, aquela pessoa que perdeu a qualidade de segurada, aquela pessoa que já está idosa, não tem mais condições de trabalhar e também não tem Vulnerabilidade qualidade total. total, de miséria. E não tem também como se manter, não se aposentou, não vai se aposentar, chegou aos 65 anos, não tem 15 anos de contribuição, não consegue mais trabalhar. Então, o LOAS, eu acho, tem muitas ressalvas dos colegas peritos, assim, que é para sanar um vácuo que ficou, né? Por que um país que tem condições como o Brasil, que tem tantas fortunas, que tem tantos recursos, tantas indústrias, vai abandonar o nosso idoso. O idoso, se ele não contribuiu a vida inteira, não trabalhou a vida inteira, mas no momento que ele chega aos 70, 80 anos, ele tem filhos, muitas vezes eles têm filhos, mas o Estado tem que também se comprometer em pagar isso, né? Não é porque a pessoa não contribuiu que a gente vai deixar morrer de fome ou deixar sem assistência. Então, o LUAS é um benefício muito, muito útil num país que está em desenvolvimento, que tem recursos para auxiliar essas pessoas, né? Ah, mas está falando contra o INSS. A pessoa não contribuiu, muitas vezes não tem dinheiro, né? A pessoa ganha pouco, como é que vai contribuir para um dia se aposentar? Então a pessoa vai, às vezes vive na informalidade, às vezes, né? Então assim, eu acho muito importante o benefício LOAS e eu assim sempre faço com muito carinho para todas as pessoas. Só que eu acho que tinha que ser revisado com mais frequência, porque não é uma criança lá com 7, 8 anos tem um diagnóstico de autismo, na fase adulta ela não vai ter desenvolvido vários potenciais e ter condições de ser ter várias profissões, né? Mas o BCP LOAS é um benefício muito útil para a população brasileira. E a questão que a doutora falou do GLOS, a gente está falando aqui é de um quarto do salário mínimo, realmente é uma coisa que talvez teria que ser revisada, pois não consegue uma criança, a doutora citou aqui uma questão de uma criança autista, que precisa de vários tratamentos, ganhar um salário mínimo ajudaria muito, muito mesmo, porque geralmente o pai ganha um salário, a mãe ganha um salário, e esse direito é sonegado, né, a essa criança que os pais aí acabam, a gente não diz que vive, sobrevive. Então é uma coisa que a gente acredita que ainda tem que ser mudado, melhorar essa condição para que essas pessoas possam ser assistidas. Uhum. E a doutora falou, quando a gente falou aqui de fins de aposentadoria, hoje para a mulher ela tem que ter 15 anos de contribuição, 62 anos e meio de idade, para que ela possa ter direito a um salário mínimo. E o homem ele tem que ter no mínimo 20 de contribuição e 65 anos. Então, realmente, tem algumas modificações que precisam ser feitas, mas isso não é, nós não conseguimos fazer, a gente se entristece, porque a gente não tem esse poder para mudar. Uhum. Mas, doutora Regiane, eu quero primeiramente lhe agradecer por estar aqui dividindo conosco o seu conhecimento, trazendo para o nosso público, para as pessoas que seguem aí o De Boa na Lei, essa informação, essa rica informação de como tudo isso funciona e principalmente aí, né, quebrar alguns paradigmas, alguns entendimentos que a gente tinha de que o médico do INSS, o perito, ele é um vilão, ele é o cara que vai negar, ele é o cara que vai te maltratar. Não, ele vai estar lá, se tu tem direito, vai receber, bem como a doutora Regina falou. Então, a todos que vão assistir agora, depois, sei lá quando vão assistir, fiquem com Deus, nos acompanhem, sigam e, doutor Solo, encerra para nós aí. Pô, a gente acabou se estendendo, né, doutor Márcio? Mas o assunto é bom, doutor. É bom, muito, não tem como falar tudo que a doutora falou complexo. Em 15, 20 minutos. A gente tinha feito o nosso roteiro aqui de perguntas, mas no decorrer da entrevista vieram outras questões que acabam sendo pertinentes e acabam tendo que falar, né? Eu só vou ser muito breve para a gente, mais um assunto assim, bem de forma superficial, falar dele, a questão do auxílio reclusão, que também é um auxílio assistencial, que a gente acabou não trazendo aqui,
mas ele é um pouquinho diferente do LOAS, porque o LOAS tem estipulado um quarto salário mínimo. A questão da reclusão, ele vai ter lei própria fixando o valor que a pessoa, a renda familiar. Para. Esse vai ser um assunto que nós vamos falar de boa na lei. E nós que vamos em 15 minutos. Solo não entrega tudo, Solo. Então, tá. Não entrega. Esse vai ser um assunto, Solo, doutor Solo, que nós vamos falar exclusivamente. Tem aí também, neste assunto, tem muita gente que distorce tudo. Então é um baita assunto para que nós possamos falar. Certo. Só para dizer que existe a reclusão, também é um direito assistencial. Então, muito obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Dr. Márcio. Eu agradeço a oportunidade. Foi uma honra ter recebido você hoje no escritório. Agradeço. Pode agradecer. Muito obrigado. Agradeço aos doutores, agradeço a quem estiver nos escutando, porque eu me empolgo muito com o assunto, sabe? Eu sou meio apaixonada pela perícia médica. São quase 30 anos, né? E além de ser um assunto muito apaixonante, é um assunto gratificante. Tu tá ali, né, ajudando um pouco o segurado, ajudando o nosso instituto, ajudando o nosso país. Então, assim, é bem apaixonante. Para dizer bem a verdade. Acho que se assemelha muito ao direito de ver situações de cotidiano, né? Sim. Então, muito obrigado a todos, forte abraço e até o próximo De Boa na Lei. Para quem não segue, segue lá. E manda para o seu amigo, manda para o seu conhecido, que aqui o assunto sempre é relevante, importante. E lembrando, é informação. Tchau.